Como é bom estar na casa de Deus contigo aqui nesta noite. Como é bom saber que o Senhor providenciou a sua vinda a esta igreja. Nós bem sabemos que existem muitas dificuldades para estar na casa de Deus. Dificuldades que o Senhor permite que aconteçam, para que o nome dele seja glorificado. Mas você, através do Espírito Santo, foi convidado, aceitou esse convite, e nesta noite tão bonita, prove ao Senhor contemplar a sua presença aqui. Então, que o Senhor seja engrandecido através da sua vida. Queridos irmãos, nós estamos trabalhando essa temática, começamos na manhã de hoje. Eu creio que você esteve aqui na casa de Deus nesta manhã, na escola bíblica dominical, esteve aqui no culto matutino, ouviu da palavra de Deus, você venceu a dificuldade de acordar na manhã de hoje e esteve aqui cultuando esse Deus Todo-Poderoso. Se não é uma realidade, que se torne uma promessa na sua vida. E nós começamos a falar sobre essa temática. Eu quero dar continuidade àquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Eu quero falar sobre a obediência que parece loucura. É o segundo ponto. E nesta ênfase, eu quero orar contigo. Quero pedir a Deus que trabalhe a ministração da palavra dele no seu coração. Feche os seus olhos, por favor, e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, graças nós te damos, que o seu nome seja exaltado e bendito, glorificado e honrado. Nós te agradecemos, Senhor. Dizemos que tu és o Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido esse Deus presente. Louvado e bendito seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de nossas vidas. Oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, a história de Jericó não é um relato sobre estratégia militar, nós vimos isto na manhã de hoje, mas é sobre uma fé inabalável, uma fé que trabalha aqui dentro as impossibilidades. Vimos também na manhã de hoje que Israel estava diante de um grande desafio. E qual era o grande desafio? A muralha, o muro intransponível, algo difícil de ser superado, muito menos derrubado. Nós estamos falando de uma muralha de 7 metros de altura. Nós tivemos aqui a ajuda técnica, seria mais ou menos 2 metros a mais do que o pé direito aqui da igreja, onde teríamos também uma largura de 5 metros, então não estamos dizendo algo simples, é algo complicado. Medições não falam exatamente qual era a dificuldade, porque além das medições nós tínhamos ali os soldados que estavam 24 horas olhando e cuidando. Humanamente era impossível derrubar, e Deus em sua sabedoria ordena algo que aos nossos olhos humanos parecia absurdo. O que? Mandou marchar e tocar trombetas. A fé não é a coragem de avançar quando tudo se faz sentido, mas é a coragem de obedecer, mesmo quando tudo parece loucura. Deus não precisa de nossas espadas afiadas para cumprir os seus planos, não. Ele precisa de corações afiados e afinados, que estejam rendidos à sua santa vontade. É isso que Deus nos convida nessa noite. Jericó representa todas as fortalezas que se erguem contra o planejamento divino em nossas vidas. Eu quero contigo meditar nesse texto bíblico. E como Israel, nós somos chamados não a vencer por nossa força, mas a confiar no poder que age quando nós obedecemos
a Deus, a obediência que parece loucura. Quando nós focamos o nosso olhar no texto bíblico, e nós estamos em Josué capítulo 6, verso 1 a 5, após receber as instruções divinas, Josué transmite ao povo a ordem do Senhor com precisão cirúrgica e com fidelidade. Eu quero ler contigo Josué capítulo 6, verso 6, diz assim o texto bíblico, vamos ler juntos? Chamou, pois, Josué, filho de Num, os sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala à sua igreja, ministra a sua casa, contempla os nossos corações, toma este ambiente para a glória do teu nome, no nome de Cristo Jesus. Amém. A expressão aqui, chamar, a ideia que o texto diz, chamou, pois, Josué, filho de Num, não é somente dizer, ei, vem cá, dá um pulinho aqui, não é isso. A expressão no hebraico é quarar, e quando essa expressão é colocada no texto, carrega uma nuance de convocação solene. É algo mais ou menos assim, não é um simples anúncio militar, não é um edito, não é algo que seria um informativo, um boletim lido, não, mas uma proclamação sagrada. Quando Josué chama o povo, a guerra está prestes a acontecer, e esta guerra que está prestes a acontecer não é travada com lanças, mas com fé. É engraçado que se você fosse para a guerra, o que você levaria? Armamento, munição, uma estratégia muito nítida na mente, um conhecimento prévio do terreno, um conhecimento prévio do inimigo a ser combatido, mais munição, mais armamento. Mas não é isso que eles levam. Não é ao redor de Jericó que eles estavam rondando somente, mas Deus queria fazer e travar essa guerra, não na circunvizinhança de Jericó, mas em nosso coração. A guerra está sendo travada no nosso coração, porque o nosso coração teima em não confiar e não obedecer. Para Deus é extremamente fácil derrubar uma muralha. Deus traz vida aos mortos, traz vista aos cegos. O Deus da Bíblia, o Deus da nossa vida, Ele faz proezas. Mas existe algo que trava uma batalha, é um coração que não está depositado na confiança do Senhor. E a presença da Arca da Aliança novamente ocupa um trecho importante nessa narrativa, traz de novo a lembrança que a arca está presente, lembrando ao meu coração, ao seu coração, que a verdadeira liderança do exército não está em Josué, um homem preparado, mas em Deus. A liderança da nossa vida está em Deus. Deus deve conduzir a nossa vida. Deus deve ser o norteador, Deus deve ser o condutor, é Deus que está à frente. O plano ordenado de Deus, do verso 6 ao verso 14, diz isso, contraria toda a lógica militar. Como assim, pastor? Marchar em silêncio por 6 dias, ao redor de uma cidade, e no 7º dia, marchar 7 vezes, não tem nada a ver. Nenhuma arma estava sendo empunhada, nenhuma espada estava sendo sacada, nenhuma escada estava sendo fabricada, nada, apenas trombetas e obediência. Será que isso é suficiente para ganhar uma guerra? No contexto militar antigo, tal estratégia seria considerada irracional,
e até mesmo suicida. Irmãos, aquela estratégia de dar voltas e voltas e voltas e depois tocar trombeta e gritar, isso não ganha guerra. As cidades, estados da região da Cananéia confiavam em muralhas fortificadas, confiavam em espadas afiadas, eles confiavam em muros, guerreiros, armamento. A arte da guerra envolvia um cerco prolongado, onde um exército inimigo ficava ao redor da cidade dias, meses, até anos. Olhe os livros de história, olhe como acontecia no passado, mas Deus dá uma estratégia totalmente diferente. Deus manda marchar e tocar trombetas diante dos inimigos. Era aos olhos humanos um sinônimo de derrota certa. Isso não vai dar certo. Não sei se você em algum momento da sua vida olhou para uma situação e falou: isso não vai dar certo, mas você errou, porque aos nossos olhos, a vontade de Deus às vezes fica escondida até o último momento. Deus faz clarear em nossa alma o planejamento dele, no tempo dele, de acordo com a vontade dele. Deus ensina o seu povo que a vitória espiritual não é conquistada pela razão humana, mas pela fé obediente. Vejamos, a obediência sem resultados visíveis, aí começa a apertar ainda mais o cinto. Durante 6 dias, diz o texto bíblico, está aí na sua Bíblia, o povo marchou ao redor dos muros e nada aconteceu, nenhuma rachadura naquela muralha, nenhum sinal que os muros estariam cedendo, nada. Essa ausência de resultados visíveis faz parte essencial da prova de fé. Cá entre nós, parece que em certos momentos nós estamos dando voltas e voltas e voltas e nada acontece, não é verdade? Parece que as muralhas das nossas dificuldades permanecem sólidas, intransponíveis. Mas o Senhor é aquele que continua dizendo: confie em mim. O texto repete deliberadamente a sequência diária, verso 11 a 14 diz isso, criando uma certa cadência literária que comunica a perseverança silenciosa. Quase sempre quando nós estamos na prova, na dificuldade, na peleja, na fornalha, de acordo com o seu dicionário de problemas, de dificuldades, quase sempre nós reclamamos. Estou na prova, meu irmão. Aí começa a abrir o seu coração, mas um coração que está reclamando, um coração que está amargurado. Mas diz o povo aqui, que eles estavam andando, estavam dando as voltas em silêncio. Aqui a obediência não é movida pela expectativa de resultados imediatos, mas pela confiança na palavra de Deus. Nossa sociedade, os nossos corações estão sendo adestrados para ter os resultados imediatamente. Mas o texto bíblico nos ensina não somente essa parte, não somente essa perícope, mas todo o texto bíblico nos ensina a confiar no Deus Todo-Poderoso, independente do tempo. Nós somos apressados, somos por natureza, temos uma sobrecarga de ansiedade no nosso coração. Alguns, para matar outros, alguns podem dizer o seguinte: quer matar alguém? Ansiosa? Diz assim: tem um grande segredo para te contar, mas depois eu te falo.
Nosso coração às vezes fica polvorosa. Por quê? Porque nós somos ansiosos. Mas a fé autêntica não precisa de sinais para continuar obedecendo. Ela continua obedecendo, mesmo quando não há sinais. Isso é fé. Se tivéssemos sinais, não era fé. Aí eu quero trabalhar contigo a grande essência desse texto, que a caminhada silenciosa ao redor de Jericó ensina ao povo, e também a nós, a mim também, que a fidelidade de Deus não depende da visibilidade de resultados. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para depois ver. Eu preciso confiar no Deus que age, confiar no Deus que prometeu, que cumprirá. Eu preciso confiar que existe um Deus todo-poderoso, que a sua essência é a verdade. Não é que Ele é verdadeiro, é que Ele é a própria verdade. Ele não mente, Ele não é filho do homem para que minta. Ele é Deus. Quando Cristo esteve aqui nesta terra, Ele falou do planejamento perfeito do Pai por meio de sua vida, e os discípulos não estavam entendendo, não compreendiam muito bem, mas Ele disse que era necessário que o Filho do Homem padecesse, que passasse por perseguições, que fosse a ignomínia, ou seja, fosse a vergonha pública, fosse pendurado no madeiro, mas que ao terceiro dia fosse ressuscitado pela glória de Deus. Mas os discípulos não entendiam isso. Pega os relatos dos evangelistas, aqueles que trabalharam a narrativa da vida de Cristo, diz assim: e naquele momento não entendíamos. Por quê? Porque os nossos corações quase sempre estão cauterizados às grandes verdades de Deus. Mas o Senhor nesta noite te convida a confiar, mesmo que você não esteja vendo, mas confie no Deus Todo-Poderoso. Deus trabalha muitas vezes no invisível antes de agir no visível. Esse é o Deus que nós servimos. A obediência perseverante é o terreno fértil onde o milagre floresce. O Senhor aduba, o Senhor trata a terra do nosso coração com situações que nós não conseguimos entender, não conseguimos ver, mas nós iremos colher, porque o Senhor é aquele que planta não somente onde nós esperamos, mas aonde Ele deseja plantar. E eu queria trabalhar um termo que seria a teologia do silêncio e da espera. Um detalhe teológico profundo no texto é o silêncio exigido ao povo. Não sei se você, em sua leitura, você percebeu isso, mas olha o que diz o verso 10. Olha, leiam comigo, vamos lá? Josué havia ordenado ao povo o quê? Diferente, né? Silêncio. Silêncio. A palavra utilizada aqui para silêncio no hebraico não é ausência de ação, mas uma expressão de reverência. O que o texto está tratando que é uma atitude de quem reconhece que o agir de Deus não depende do barulho humano. Como disse o profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 30, verso 15, na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Deus age. Deus não depende do nosso alvoroço. Deus age. Essa disciplina espiritual do silêncio prepara o povo para ouvir e ver o agir de Deus. Irmãos, existem, como diz
o texto de Paulo aos crentes em Corinto, na sua primeira carta, que existem muitas vozes no mundo. Quase sempre nosso dia a dia é tumultuado. Muita gente falando. Em contrapartida, falamos também. É uma agitação. Mas eu quero te encorajar a tirar um momento do seu dia e buscar o Senhor na quietude. O que é quietude? É permitir que o seu coração, que o seu íntimo possa ouvir a voz de Deus através da meditação. Eu não estou falando agora só da palavra, mas parar e colocar o seu pensamento no Senhor. E a Bíblia nos dá autoridade para dizer isso: pensai nas coisas que vêm do alto. Normalmente, quase todo o nosso percentual de atenção está depositado nessa terra, mas o Senhor nos convoca a pensar nas coisas que vêm do alto. Fica quietinho ali pensando nas coisas que vêm de cima, fale com o Senhor. Se for o caso, leia um texto bíblico, mas espere o Senhor falar ao seu coração também. Sabe por quê? Porque uma fé madura não precisa fazer barulho, ela descansa no Senhor Todo-Poderoso. Eu lembro de um ditado antigo, uma fala antiga, não chega nem a ser um ditado: carroça vazia que faz barulho. Quando a carroça está cheia, não faz barulho, mas vazia ela faz. Um coração vazio da presença de Deus faz barulho, quer tumultuar tudo, quer brigar, quer fazer escândalos. Um coração vazio não confia, fica gesticulando, fica reclamando, resmungando. Mas um coração que confia em Deus, um coração que está cheio da presença de Deus, guarda em silêncio as coisas que acontecem, como diz o texto bíblico referente a Maria. Ela guardava em silêncio o que estava acontecendo. Por quê? Porque a palavra de Deus também diz que ela era uma mulher agraciada por Deus. Obediência agora daquele que é o nosso sumo exemplo, obediência de Cristo. Quero olhar para a cristologia que esse texto apresenta. Primeiro, a obediência de Israel. Mesmo quando parecia loucura, e qual era a loucura? Eu quero conquistar uma cidade fortemente protegida por uma muralha. O que a gente tem que fazer? Vamos colocar escadas, vamos jogar bolas de fogo, alguma coisa, lançar dardos. Não, vocês têm que andar agora em volta dessa cidade, uma vez, duas, três, quatro, 5 vezes, e na 7ª vez ande várias vezes. Isso não é uma estratégia legal aos nossos olhos. Mesmo quando parecia loucura, o povo de Israel obedece. Isso aponta para a obediência perfeita de Cristo. Ele também foi chamado a seguir um plano que aos olhos humanos ecoava como um absurdo. Como? Vencer a morte por meio da morte. É na morte de Cristo que nós temos vida. A cruz continua sendo, como diz Paulo aos crentes em Corinto, capítulo 10, verso 18, loucura para os que perecem, mas para nós ele é o poder de Deus. É o poder de Deus para aqueles que creem. É loucura por uma pessoa que não conhece o poder de Deus dizer: o que você faz na igreja no único dia que você tem de folga? Ainda vai de manhã e à noite. É loucura você trazer uma oferta, trazer o seu dízimo, ainda coloca na minha conta: está dando dinheiro para o pastor? Não, não é para mim não, meu irmão. É loucura. Muitos valores que a Bíblia apresenta para uma sociedade depravada como está, é loucura. Mas nós cremos que é poder de Deus. É poder de Deus. A cruz continua sendo essa loucura. Cristo, o verdadeiro Josué. Você sabe que a palavra Josué, a etimologia quer dizer: Senhor é minha salvação. Ele é a nossa salvação.
Ele marchou em obediência ao Pai, e essa obediência foi perfeita, mesmo sem vislumbrar a glória imediata. Olha que interessante, ele obedeceu em silêncio diante dos acusadores, Isaías 53:7, como uma ovelha, um cordeiro santo, ele foi levado, mudo, ao matadouro. Ele perseverou por amor ao Pai, ao seu povo, ele não desistiu da cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8, ele venceu o inimigo não com espada, mas com uma entrega sacrificial. Quando foram prender o nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro lançou a mão da espada e cortou a orelha de Malco. O Senhor disse: Pedro, guarda essa espada, coloca aí na bainha, porque quem lança a mão da espada, a espada cairá. Não é por força, não é por violência, mas por obediência, e compreender que existe um Deus todo-poderoso, que já decretou a vitória dele sobre o pecado em nossas vidas na cruz. Bonhoeffer disse o seguinte: a obediência simples e silenciosa é a forma mais elevada de fé. Nós vivemos numa sociedade de espetáculos, queremos holofotes, queremos reconhecimento. Tem gente que é viciada em ficar vendo quantas curtidas teve numa foto, quantas isso, quanto aquilo. Vivemos numa sociedade onde o que vale é o que estamos enxergando, mas o que é apresentado, que a fé silenciosa é a forma mais elevada, é você confiar em Deus, na quietude, é saber que Deus está agindo. E aí, como vai? Vai tudo bem. Você já ouviu isso na Bíblia? É confiar. Não estou vendo, confie. Pastor, não estou sentindo, confie. Nós não somos sensitivos, não é essa a proposta da fé. É uma fé que compreendemos, confiamos, e quando não compreendemos, continuamos a confiar. Assim como o povo marchou sem ver resultados por 6 dias, imagine isso, 6 dias, não foram 6 horas, 6 dias marchando. Cristo suportou a cruz sem ver a glória, e entre aspas, posso dizer que no 7º dia, na ressurreição, o grito da vitória ecoou para toda a eternidade. Algumas aplicações práticas e finais, aplicações teológicas e práticas. Primeiro, a obediência precede um milagre. Não existe milagre sem obediência. O Senhor é misericordioso em executar milagres sobre nós. Milagre é algo que vai além do ordinário, é extraordinário. Israel só viu os muros caírem depois de 7 dias de fidelidade, e a fé verdadeira obedece antes de ver. Segundo, a espera é parte do plano divino. Esperei com paciência e ouviu. É necessário. Eu sei que nós não gostamos de esperar. Volto ao que eu disse, numa sociedade tão corrompida e tão levada ao imediatismo, nós não gostamos de esperar. Mas o silêncio e a rotina diária fazem parte da formação espiritual. Deus molda corações perseverantes antes de conceder vitórias extraordinárias. Nunca esqueça disso. O Senhor está nos moldando. Deus molda e muda o nosso caráter, e quase sempre somos moldados na forja das dificuldades, mas nós precisamos confiar que o oleiro, ele faz muito bem o seu trabalho em nós. Terceiro, a obediência sem lógica humana revela a confiança total.
Quando seguimos a palavra mesmo sem compreender, demonstramos que confiamos mais no caráter de Deus do que em nossos cálculos. Pastor, com licença, eu só consigo confiar em algo que eu compreendo plenamente. Se você já entrou num avião, sabendo exatamente como funciona todas as partes daquele painel, se você sabe exatamente como funciona a aerodinâmica dele, se você sabe exatamente como funciona todas as partes da estrutura metálica, aerodinâmica, então eu te dou um aplauso. Nós entramos porque nós confiamos que aquilo vai dar certo. É ou não é? Eu não posso fazer isso com a fé? Se você faz com um elemento humano, construído por mãos humanas, por que não confiar na mão divina, conduzindo, direcionando e te levando, como diz nossos irmãos, a patamares maiores? Por que não confiar? Confie em Deus, confie. Nós demonstramos que confiamos mais no caráter de Deus do que nos nossos cálculos, quando nós confiamos sem enxergar, quando nós confiamos pela fé plena. Quarto, e finalmente, a cruz é a maior expressão da obediência ilógica. O caminho de Cristo ao Gólgota parecia uma derrota. Não parecia? Claro que sim. Somente os piores malfeitores eram destinados à cruz. Tanto que um cidadão romano era proibido de receber essa sentença. Só os piores dos piores, e colocaram Jesus nesse meio. A ida dele até a cruz foi margeada por zombarias. Deram a ele um manto, não porque eles queriam alguma coisa gloriosa, mas para zombar dele. Colocaram uma coroa de espinhos, ainda colocaram fixada na cruz lá: este é o rei dos judeus. Um manto púrpura. Irmãos, cá entre nós, onde estavam os discípulos? Abandonaram porque ficaram com vergonha, ficaram decepcionados, talvez, porque o caminho da cruz era o caminho da derrota, mas em Cristo se tornou o caminho da vitória. Assim também a nossa fé. O que provavelmente parece uma fraqueza, é em Deus o poder. Essa tarde eu estava tomando um cafezinho, aí peguei um biscoitinho que foi distribuído ontem. Nós recebemos aqui na nossa igreja, na parte da manhã, a Ordem dos Pastores Batistas do estado de Sergipe, e as esposas dos pastores também teve o seu espaço, uma reunião na sala aqui atrás, e elas receberam uma lembrancinha, e essa lembrancinha era muito saborosa, um biscoitinho. Eu peguei um biscoitinho sem autorização da irmã Cleidiane, peguei um biscoitinho lá, não resisti à tentação, peguei o biscoitinho hoje, tomando um cafezinho de tarde. Eu olhei para o biscoito, eu vi que o biscoito não estava perfeitamente, eu tenho um negócio de simetria, né? Então eu vi que tinha uma camada em cima. Eu falei: rapaz, tem uma rachadura aqui no biscoito, né? Não fecharam direito, eu pensei. E quando mordi aquele biscoitinho, ele era recheado de goiabada. Irmãos, não dá para compartilhar porque tem pouquinho lá em casa, tem mais uns 4, mas é delicioso. A rachadura ao meu olho, ao meu olhar, na minha ótica, era um defeito. Na verdade, era uma virtude, porque estava ali, então, promovendo, evidenciando que havia algo melhor guardado. Sem nenhuma comparação culinária, Deus tem algo muito bom guardado para ti. Confie em Deus. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena entender quando é para entender, mas vale a pena obedecer quando nós não entendemos. Muitas perguntas ecoam em nosso coração, e quando nós não temos resposta ao nosso olhar, fite os seus olhos na cruz. Enfim, a marcha silenciosa ao redor de Jericó
é uma metáfora viva da vida cristã. Obediência persistente, mesmo quando nada acontece. Se você está olhando e literalmente o mar não está para peixes, lembre-se que o nosso Deus é o Deus que faz com que aconteça a pesca maravilhosa. Não sei se você lembra desse texto bíblico, mas a resposta de Pedro foi: nós não pescamos nada durante a noite inteira, Senhor, mas mediante a sua palavra nós jogaremos a rede. Confie na palavra de Deus. Se você não consegue confiar naquilo que os seus olhos não estão conseguindo enxergar, confie em Deus e em sua palavra. A fé que permanece quando Deus se cala é a fé que vê muralhas ruírem quando Ele fala. Continue confiando em Deus. Confie no Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Você pode fechar os seus olhos e orar a Deus por aquilo que Ele tratou em sua alma, em seu coração nesta noite. Faça isso agora. Se exatamente o Senhor tratou algo específico no seu coração sobre confiança, eu creio que o Senhor tratou algo de forma especial contigo. Ore a Deus agora. Não perca tempo conversando, não perca tempo olhando para o lado, mas olhe para o alto através da sua oração. Feche os seus olhos. Ore a Deus. Mesmo que os nossos olhos não enxerguem, peça que a sua fé permaneça firme no Senhor. Peça ao Senhor que os seus pés permaneçam na presença dEle, mesmo quando o vento contrário está soprando e você não consegue enxergar o caminho a ser trilhado. Peça que o Espírito Santo te guie. Peça que Ele nomeie as rotas do seu coração. Clame ao Senhor nesse momento para que a tua fé não desfaleça, mas que ela permaneça firme diante dos silêncios, e que o nosso coração venha guardar esse silêncio também, não reclamando, não murmurando, mas confiando. Nós sabemos que é difícil, é por isso que nós oramos. Assim como era impossível derrubar aquelas muralhas, mas o Senhor fez. E o Deus que nós confiamos, Ele continua a fazer. Senhor, obrigado, Pai, porque por meio da sua palavra o nosso coração é encorajado, a nossa alma é alimentada. Tome, Deus, as nossas fraquezas e que elas venham ser transformadas em virtudes para a glória do Teu nome. Nos ensine a lidar com os silêncios, tanto do Senhor aos nossos olhos, quanto também o nosso silêncio. Ó Deus, não permita que na vereda da vida cristã venhamos a ficar reclamando. Traga, Deus, encorajamento ao nosso coração. Fita os nossos olhos no Senhor. Renove a nossa fé e fortaleça, Deus, os nossos joelhos em Te buscar. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?